Bom dia a todos. Muito prazer, o meu nome é Ricardo Augusto Dias, eu sou docente da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e gostaria de agradecer o convite feito pela professora Anayá e pelo professor Alexandre para a participação no quinto workshop em Ciência Animal do Sul da Bahia. É um prazer enorme falar com vocês todos. Se vocês estiverem vendo esse vídeo foi porque não foi possível minha participação ao vivo, falando diretamente com vocês por conta da minha participação numa oficina do Plano de Ação Nacional da Herpetofauna do Sudeste, que é organizado pelo ICMBio. É a última oficina e eu não poderia deixar de participar, então eu peço desculpas a vocês. Então eu estou fazendo essa gravação para que vocês possam ter acesso ao material que me foi pedido para apresentar a vocês. O tema que me foi proposto para falar com vocês tem a ver com um projeto de longo prazo que eu e minha equipe fizemos no arquipélago de Fernando de Noronha já há algum tempo. E o tema, então, na verdade, ele faz referência às zoonoses no arquipélago de Fernando de Noronha, que foi um tema que nós também trabalhamos. E eu queria propor para vocês, na verdade, um tema um pouco mais abrangente do que esse que me foi pedido, somente falar das zoonoses em Noronha, porque as zoonoses elas estão num contexto. E esse contexto ele envolve o que a gente chama de saúde única. Então nós não estudamos somente esses patógenos zoonóticos nas espécies de Fernando de Noronha. Nós não estudamos esses patógenos na população humana porque não foi possível. Mas nós sabemos que eles circulam na população humana também, residente do arquipélago. Mas nós trabalhamos muito com as espécies, tanto as espécies nativas, dentre elas algumas até mesmo endêmicas desse arquipélago, mas também com as espécies invasoras. E o objetivo, na verdade, do trabalho foi trabalhar nesse âmbito de invasão biológica, de saúde pública, essa relação dessa fauna invasora e as atividades econômicas do arquipélago, principalmente o turismo e a população que reside no arquipélago, de uma forma mais integrada. Então é disso que eu vou falar com vocês hoje. Eu fiz essa fotografia numa das idas, né, a Fernando de Noronha. Na verdade, eu estava em cima, ou muito próximo do ponto mais alto de Fernando de Noronha, que vocês podem ver aí do lado esquerdo dessa panorâmica, né, o Morro do Pico, que é um morro que está aí cerca de 250 metros acima do nível do mar. E dali a gente consegue ter uma visão extraordinária, é fantástico mesmo. É muito lindo esse lugar. E Fernando de Noronha é um local de preservação ambiental. Toda a área terrestre e grande parte da área marinha no entorno desse arquipélago é coberto por duas unidades de proteção ambiental. A primeira delas é um Parque Nacional Marinho, que é uma unidade de conservação integral, então tem acesso controlado, as atividades permitidas são a visitação e a pesquisa somente, né, basicamente essas. E temos também uma área de proteção ambiental, que é a APA de Fernando de Noronha, Rocas e São Pedro e São Paulo, que tem uma área muito grande de preservação e de atenção do ICMBio. Fernando de Noronha tem uma série de particularidades, além das espécies que eu comentei com vocês, de ser um lugar maravilhoso, um destino turístico muito cobiçado no Brasil e no mundo. Tem aí até mesmo uma das praias mais bonitas, eleita uma das praias mais bonitas, que é a Praia do Sancho. E tem uma outra particularidade que é uma unidade de administração única no Brasil, é um distrito do estado de Pernambuco. Além do arquipélago de Fernando de Noronha, tem também o arquipélago de São Pedro e São Paulo nesse distrito. E a administração ela é feita diretamente pelo governo de Pernambuco, então é curioso isso também. E além disso, é um local, né, um patrimônio mundial da Unesco, por conta das suas características paisagísticas e a importância desse local
para a conservação histórica também. A história que eu vou contar não poderia ser, na verdade ela não seria escrita sem esses parceiros que estão sendo mostrados nessa fotografia, esses 5 queridos amigos que nos acompanharam durante muitos anos, ainda nos acompanham, na verdade, em outros projetos. Mas do meu lado, ali na parte de cima da fotografia, vocês estão vendo esse rapaz aí. Na verdade, ele é um dos pesquisadores mais importantes, um dos expoentes da área de conservação em ilhas no mundo, o professor James Russell. Ele é docente na Universidade de Auckland, lá na Nova Zelândia, e passou 3 anos trabalhando conosco em Fernando de Noronha, vindo ao Brasil frequentemente para nos acompanhar, inclusive no campo, nesse trabalho. Depois, ali embaixo, vocês estão vendo do lado esquerdo o Dr. Paulo Mangini, que foi meu aluno de pós-doutorado, trabalhou nesse projeto, foi um dos idealizadores desses projetos todos que eu vou mostrar para vocês, junto com essa moça, com essa menininha que já está grande, que é a Tati Micheletti, que é uma querida, tenho muita saudade de não vê-los desde o período até um pouco antes da pandemia, isso um dos aspectos negativos desse isolamento, mas a gente tem bastante contato. A Tati foi responsável por uma parte do projeto e também foi uma idealizadora desses projetos que eu vou comentar com vocês. E ali embaixo, esses 2 mal encarados de óculos, aí, o da esquerda, barbudo ali, é o Carlos Abraão. Carlos Abraão, além de ser um analista do ICMBio, é eu diria que uma pessoa visionária em juntar pessoas de diferentes áreas, diferentes interesses, para o prol da conservação da herpetofauna no Brasil. Ele é herpetólogo, é veterinário também, e é um grande amigo. Essa oficina que eu estou participando está sendo coordenada por ele. E por último, aí, os últimos serão os primeiros, né? É o Vinícius Gasparotto, que também foi meu aluno de doutorado. E o Vinícius trabalhou com uma espécie nativa, fazendo monitoramento de uma espécie nativa e endêmica de Fernando de Noronha, que também era um lagartinho, que é o Trachylepis atlantica, que é o conhecido, né, como nome popular, aí, o mabuia de Noronha. Então essa era a nossa equipe, e sem também o apoio de todas essas instituições que estão mostradas através dos seus logotipos, principalmente CMBio, a Tríade, a WWF, que foram grandes colaboradores desses projetos, e as universidades também, né? A própria USP, de onde eu faço parte, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma instituição que eu tenho muito carinho. Na época, a Tati fazia o doutorado na Alemanha, na Universidade Técnica de Dresden, a Universidade de Auckland, e também eu vou incluir, junto com os nossos parceiros, é o parceiro mais recente desse projeto, mas muito importante. Eu vou começar falando com um projeto em parceria com eles, que é a FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E também os nossos financiadores, a CAPES, o CNPq e a Rufford Foundation, que financiou uma série de pequenas fases, né, etapas de todos esses projetos, e também contribuiu muito com a realização dessa ideia. Nós trabalhamos nesses projetos todos que eu vou mostrar para vocês de 2015 a 2017, apesar de nós já estarmos indo, eu pelo menos desde 2012, mas eu não coloquei ali, está faltando, eu até peço desculpa para o professor Jean, que o professor Jean foi também, junto com o Paulo Mangini, junto com a Tatiana Micheletti, um idealizador dessa ideia. Já trabalha em Noronha já há muitos anos, desde talvez aí de 2007 até antes. A esposa do professor Jean também, a doutora Fernanda Marvulo, eles já tinham esse contato prévio,
e o Jean foi o responsável pela primeira ida minha e de alguns colegas para Noronha com esse objetivo de pesquisa. O Jean nem se fala, né? O Jean é meu irmão, praticamente. O Jean é um grande amigo, um grande colega de trabalho, ficou conosco na USP quando eu fazia pós-graduação, ele era pós-graduando junto conosco no meu laboratório. O laboratório é o Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística. Vocês verem, né? A gente trabalha com bioestatística, mas a gente faz conservação também. O laboratório que o professor James trabalha é um laboratório muito parecido com o nosso, também trabalha com estatística, mas ele faz basicamente trabalho de campo. Então, Jean, se você estiver vendo essa palestra, você me desculpa assim, do fundo do coração, não foi por mal, eu só coloquei ali os alunos mesmo, acho que a gente tem que dar esse crédito aos alunos, né, que realmente são a engrenagem propulsora, né, da pesquisa no Brasil. Mas me desculpe de verdade. Apesar da gente já estar indo em Noronha antes do início dessas campanhas, desses projetos que eu vou mostrar, que foram de 2015 a 2017, eles foram, essas idas a Noronha, na maioria desses resultados que eu vou mostrar, foram 5 idas que nós fizemos. A primeira ida que nós fizemos foi entre janeiro e fevereiro de 2015, no início da estação úmida lá de Fernando de Noronha, que é o inverno, né, daqui do Sudeste, mas o inverno do Nordeste logicamente também, mas no inverno aqui faz frio e é mais seco, mas no Nordeste é menos quente e chove, né? Então o pico do inverno está no ínterim entre a primeira campanha e a segunda, né? Mas é a estação úmida, a estação mais úmida lá em Fernando de Noronha. E a segunda ida foi entre outubro e novembro, e a gente tentava, na próxima ida, entre outubro e novembro, e a próxima, né, a terceira ida, em janeiro e fevereiro de 2016, que era a estação seca, que nós evitávamos porque a gente tinha uma hipótese de que o TU em Fernando de Noronha se comportaria, teria um comportamento. Eu escrevi hibernação, mas o TU não hiberna. Na verdade, ele reduz o nível de atividade dele aqui no continente muito fortemente no que seria aí mais ou menos para a gente aí o inverno, né? Alguns autores dizem, né, que não é hibernação, eu concordo, né, porque ele só reduz a atividade, e a gente evitou trabalhar durante esse período em Fernando de Noronha para que a gente não lidasse com essa dificuldade de encontrar os TUs e monitorá-los nesse período. Essa hipótese, na verdade, quando a gente foi para o campo, ela foi, enfim, refutada, porque lá em Fernando de Noronha o TU se comporta de uma forma totalmente distinta daqui do continente. Ele tem uma pequena redução do nível de atividade, mas como o ano todo é quente, o TU tem atividade mais ou menos constante ao longo do ano em Fernando de Noronha. Então as idas eram janeiro e fevereiro, tinha uma pausa, aí tinha outubro e novembro. No nosso verão, na verdade, né, a gente aqui no continente, né, em áreas de Mata Atlântica, só para esclarecer, eu fiz uma confusão, né? Na estação seca em Fernando de Noronha, que corresponde ao pico, né, o verão, né, daqui do Sudeste, do Sul, no verão, no Nordeste, a gente tem a seca. E quando tem estações secas, que no caso do Sudeste, do Sul do país, que é no inverno, né, o TU reduz a sua atividade. Então a gente, por analogia, a gente esperava que isso acontecesse em Fernando de Noronha. Então me desculpem pela confusão aí. Então as idas eram janeiro e fevereiro, depois outubro e novembro, depois janeiro e fevereiro de novo, outubro e novembro, depois janeiro e fevereiro. E a gente fez a última ida em janeiro de 2017, para esses projetos todos, com essa turma toda. E eu vou contar a história de toda essas
peripécias em Fernando de Noronha, peripécias acadêmicas, contando através dos artigos que nós publicamos, que foram vários. E eu tinha dito que ia começar pelo fim, né, pelo último parceiro do nosso projeto que apareceu, né, que foi foram duas pessoas maravilhosas que eu conheci, tive o prazer de conhecer. A Juliana Gaiotto, que eu conheci quando ela estava no fim do projeto de mestrado dela, fazendo as análises da dieta desses animais invasores de Fernando de Noronha, e do seu orientador, o professor Leandro Bugoni, os dois da FURG. E o professor Leandro, ele trabalha com a ornitofauna, com aves, né, marinhas. E aí a gente estava... acho que a gente teve esse primeiro contato através de um amigo em comum, né? E essa conversa gerou uma série de ideias que se transformaram aí numa colaboração muito legal, muito intensa. A Juliana, inclusive, foi conosco para Fernando de Noronha para trabalhar e fazer as coletas dela quando nós estávamos lá. Então, o primeiro artigo que eu quero mostrar é esse daqui, que foi publicado nessa revista que é muito boa, por sinal, brasileira, Perspectives in Ecology and Conservation. Foi um trabalho que é desse ano, de 2021, que fala da dieta dos gatos, dos ratos, dos teius, que todas essas três espécies são invasoras em Fernando de Noronha, desvendando o impacto sobre as espécies nativas e endêmicas ameaçadas no arquipélago. O sumário gráfico está pequenininho, eu vou mostrar ele de uma outra forma nos próximos slides, mas a gente descobriu uma série de coisas. Por exemplo, que o Trachylepis atlantica é extensamente, fortemente predado por ratos, por gatos e pelos teius em Fernando de Noronha. Os gatos, frente a esses predadores todos, eles são os principais, eles imprimem a maior ameaça à fauna endêmica terrestre e às aves marinhas. O teiu e o rato preto, né, o ratos, eles representam também uma assinatura marinha nos seus tecidos, ou seja, eles também consomem animais de origem marinha, provavelmente derivado do consumo de aves marinhas. E os roedores invasores, eles também são predados, eles podem também estar contribuindo para a persistência dos gatos ferais e dos teius no arquipélago. Sim, a gente tem populações de gatos ferais em Noronha, eu vou falar já para vocês. Então, eu vou comentar rapidamente os resultados de cada um desses trabalhos para vocês. Esse desenho é o desenho da cadeia trófica, da rede trófica de Fernando de Noronha, onde a gente tem ali no topo esses predadores, né? São predadores que competem entre si, a gente pode defini-los como mesopredadores. A maioria deles tem uma dependência, digamos assim, né, de predação de vários itens, ou seja, eles predam vários animais diferentes. Vocês podem ver pelas setas. As setas que estão pintadas em preto são dados de literatura que a gente conseguiu levantar, e esses linhas tracejadas são resultados de observações nossas de campo e de colaboradores também. E aí nessas caixinhas, além das espécies predadoras ali no topo dessa cadeia trófica, então vocês estão vendo que eles estão o teiu, gato doméstico e a ratazana, né, estão pintados na verdade tem um asterisco, né, depois do nome deles, assim como a gente tem a lagartixa doméstica, Hemidactylus mabuia, o sapo-boi, né, que é a Rhinella gymni, o camundongo, os músculos, rato telhado ou ratos, e também o mocó, que é o Chaerodon rupestris, que é um animal da nossa fauna, assim como é o teiu, que foi introduzido em Fernando de Noronha. Então, todos esses que eu mencionei, que estão com asterisco do lado dos nomes,
são espécies invasoras. Então vocês viram a participação muito grande das espécies invasoras nessa cadeia trófica. E os que estão pintados em cinza são as espécies endêmicas. As outras são as espécies nativas ali da ilha, ou que usam a ilha, os arquipélagos, né, o arquipélago, né, em certo período de vida deles. E aí vou deixar ali por trás, né, a cadeia trófica só para mostrar para vocês, né, e esse trabalho é o resultado do trabalho da Juliana. A Juliana calculou uma série de parâmetros, fez uma série de observações dos itens que cada um desses animais consumiam e comparou, né, esses materiais, seja em conteúdos estomacais, seja em fezes, como foi o caso de gatos, comparou perfis de carbono e de nitrogênio, né, os isótopos de carbono e nitrogênio, com essas assinaturas de tecidos de espécies eventualmente, né, ou possivelmente predadas por esses animais. E aí, na comparação desses perfis, a gente fazia a comprovação, né, da dieta de cada um deles. Um dos parâmetros mais importantes e mais interessantes desse trabalho é o PSRI, que a tradução é o Índice da Importância Relativa Presa Específico, que diz respeito não só ao número de itens consumidos por cada animal, mas a frequência, né, do consumo desses itens e o volume, ou seja, com esse parâmetro é possível a gente calcular, dado, né, o conteúdo estomacal, o trânsito gastrointestinal, quanto tempo, né, que leva esse trânsito e algumas outras variáveis, mas principalmente o trânsito gastrointestinal, dá para a gente fazer uma aproximação muito boa das taxas de predação. Então esse parâmetro ele leva em conta vários fatores e dá uma ideia da proporção de cada um dos itens na dieta de cada animal. Então na dieta do teiu, a gente tem uma predominância de plantas. Então, o teiu ele é um predador oportunista, generalista, ele come de tudo e grande parte da dieta, quase metade da dieta desse animal é composta em Fernando de Noronha, tá? Que é um pouco diferente dos resultados do continente também. O teiu de Noronha ele se comporta de um jeito bem curioso, bem diferente. Plantas, então. Em segundo lugar, outros répteis, incluindo aí duas espécies endêmicas de Fernando de Noronha. A Trachylepis atlântica eu já comentei com vocês, é uma buia, é um pequeno lagarto que é curiosa a história de uma buia, eu vou falar mais para frente. E de uma anfisbena ridleyi, que é uma anfisbena também endêmica de Fernando de Noronha. Então, mais ou menos um quarto da dieta do teiu é de outros répteis. E em seguida, os roedores, que são todos sinantrópicos. E em último lugar, artrópodes. A dieta do gato, vocês veem, ela é bem diferente da dieta do teiu. E é composta aí, se a gente juntar, né, seriam 2/3 quase, né, de roedores. Então vocês veem que os roedores também fazem parte da dieta do gato. Então eles acabam favorecendo, beneficiando essas duas espécies, uma espécie invasora ou espécies invasoras beneficiando outras espécies invasoras. Depois aves, na maioria aves terrestres mesmo, como aquelas espécies que eu comentei com vocês ali na cadeia trófica, principalmente algumas espécies endêmicas. A gente tem a ribaçã, tem a cucuruta de Noronha, tem o cebito, que é uma helênia. Então e as aves marinhas, né, fazem parte aí mais ou menos 1/3 da dieta dos gatos. Depois répteis, incluindo aí na maior parte a Trachylepis atlântica, uma buia, né? E por fim artrópodes. E a dieta dos ratos, né, das ratazanas, ela é bem diferente, tem um perfil bem diferente. É composta aí 43% de répteis, incluindo o Trachylepis atlântica, e plantas, e em menor grau aí os artrópodes. Então, com base nessas informações, é possível a gente saber qual é o impacto que essas espécies invasoras estão tendo em Fernando de Noronha. Não só pelo desenho da cadeia trófica, mas pelas taxas de predação.
Guardem isso que eu vou voltar lá no finalzinho com essa informação para fazer o fechamento dessa palestra. Aí vendo cada uma das espécies invasoras primeiro. Tem um trabalho que eu publiquei já faz um tempinho já, 2017 foi feito esse trabalho. Durante as idas da gente em Fernando de Noronha, cada um dos alunos tinha uma atividade. Né? Basicamente, cada aluno trabalhava com uma espécie, seja invasora, seja nativa. E aí, desde a primeira vez, eu falei, puxa, mas e eu vou fazer o quê? Só ficar supervisionando? Vão achar que eu vim aqui para passear, né? Então, não ter o que fazer é muito bom, porque aí eu tive essa ideia lá em Fernando de Noronha mesmo de fazer um levantamento da população de gatos, e aí incluindo os gatos que têm alguma supervisão, ou gatos que ficam o tempo todo dentro de casa, mas também uma população de gatos que exibia comportamento feral. Então, gatos que marcavam território com fezes, com urina, que eram totalmente elusivos, eram animais que não permitiam a nossa aproximação, com muito menos da gente tocar. E nessas condições eles conseguiam, numa ilha que não tem fontes de água permanentes, conseguiam sobreviver nesse ambiente. E em parte, né, em grande parte, predando, né, muito mais intensamente do que os gatos com alguma supervisão, que recebiam subsídio humano, mas necessitando, aí, usando inteiramente a fauna local para poder sobreviver. Então eu vou falar rapidamente dos resultados também desse trabalho. Essa fotografia ela foi mostrada em diversos eventos já. Ela não foi feita por nenhum membro do nosso grupo, tem aí o crédito, né, Clemente Coelho, que é um colega lá de Pernambuco. Provavelmente o Jean conhecia e conseguiu, né, que ele nos cedesse essa fotografia, mas essa fotografia é muito emblemática pelos seguintes motivos. Né? Primeiro, um gato predando uma espécie endêmica e ameaçada. A história da ameaça do Traquilepis eu vou contar depois também. Mas esse é um gato que, se vocês olharem na orelha dele direita, na verdade está do lado esquerdo, né? Mas a orelha direita desse gato tem um pique na orelha. E aí esse gato ele tinha sido submetido à castração, eu acho que era um macho, se eu não me engano. Tinha sido submetido à castração e se encontrava no interior do Parque Nacional de Fernando de Noronha predando uma espécie ameaçada. Então, só para vocês pensarem, né? Porque o gato sem restrição de movimento, ele pode causar esse tipo de impacto. Então, esse trabalho ele foi feito inteiramente por mim. Algumas vezes eu tinha companhia, mas a maior parte do tempo não. Eu percorri diversas vezes cada uma dessas trilhas que estão pintadas aí no mapa de Fernando de Noronha. Vocês estão vendo também nesse mapa a divisão das duas unidades de conservação. Então, mais ao sul a gente tem o Parque Nacional Marinho, que inclui também a área marinha. E na parte povoada por humanos, né, por pessoas, a gente tem a APA, que é na parte mais ou menos central norte. Todas as ilhas secundárias estão dentro do Parque Nacional. Então, para entrar no Parque Nacional tem pontos de controle, né? E aí eu dividi a ilha principal, né, que é onde ocorriam os gatos. Os gatos não são... eles não ocorrem nas ilhas secundárias, só na ilha principal. Eu criei alguns setores na ilha principal e percorria trilhas, que eram transectos, na verdade, né, que eu defini, para a gente poder fazer a contagem desses gatos. Então eu percorria todas essas trilhas aí, eram 6 trilhas, são 7 trilhas na verdade, em 6 áreas que nós definimos, e eu percorria essas trilhas à noite, e ia levar só um headlamp, uma lanterna de mão mais potente para fazer um facheamento, né? E um caderninho para anotar quantos gatos eu vi e uma trena laser. E eu fiz esse trabalho durante vários meses lá em Fernando de Noronha para fazer esse levantamento. Então, esse trabalho envolveu a amostragem por distância, né? Então, percorrendo esse transecto várias vezes, o que eu fazia? Quando eu avistava um gato batendo, né, a luz da lanterna, esse gato paralisava e dava tempo de eu medir a distância a partir da trilha perpendicularmente àquele gato, através dessa trena laser, e aí anotando essas distâncias nesse caderninho.
E fazendo esse trabalho aí, através dessas distribuições das distâncias que os gatos se encontravam da trilha, eu conseguia fazer uma estimativa para a área que eu percorria, utilizando um pacote do programa R, que é o pacote Distance. E essas inferências todas eu fiz para uma aproximação 3D do terreno. A gente vê esses trabalhos de levantamento de fauna através dessas metodologias, sempre utilizando mapas 2D. A gente fez aproximação para mapas 3D, que foi uma coisa diferente. E além desse trabalho de percorrer as trilhas, a gente também conversava com as pessoas, tentando saber como é que os gatos, na verdade, se relacionavam com essas pessoas, como que eles recebiam recursos, informações sobre os gatos. Inclusive dos parâmetros populacionais desses animais e taxas de renovação, taxas vitais e a renovação da população. E no final a gente fez a avaliação de vários cenários de intervenção para a redução dessa população, em termos de custo-efetividade, ou seja, qual era o custo necessário para reduzir as populações, para ajudar os gestores na tomada de decisão do controle ou não dessa população. Os dados são esses aqui, essa tabela mostra que eu andei bastante, eu fiz bastante exercício durante essa época e contei isso nessas sessões que eu usei para esse trabalho, né? 107 gatos, né, num esforço, né, que cobriu 36 km², estimados, né? Na verdade, a trilha eu andava aí uma distância bastante grande, mas eu fiz essas avaliações aí por metro quadrado porque, na verdade, eu via uma área significativa de cada lado das trilhas que eu percorria. E a gente obteve os resultados das densidades de gatos, né? Então, esses números nesses gatinhos que estão pintados nessas áreas, né, que são os estratos que eu criei para fazer esse levantamento, é a densidade por quilômetro quadrado. E a densidade média por quilômetro quadrado de gatos em Fernando de Noronha, de 71 gatos por quilômetro quadrado, é a maior densidade de gatos em ilhas oceânicas já registrado no mundo, até em 2017. Agora eu não sei mais se a gente ainda está nesse patamar. Em termos de numéricos, né, da população, vocês veem que a maior parte dos animais está próximo das pessoas mesmo. A gente contou uma população de 1.154 gatos que não tinham restrição de movimento e 159 gatos que passavam o tempo todo dentro de casa, não saíam para o ambiente extradomiciliar, digamos assim. Essa informação de 2017 ela foi atualizada num outro trabalho e vocês vão ver que as predições que nós fizemos, elas foram confirmadas por um trabalho feito aí cerca de 3 anos depois. Então, na verdade, nós fizemos esses modelos, esses cenários de intervenção, criando um cenário onde a gente considerou o esforço de esterilização de machos e de fêmeas atual. Então, naquele período entre 2015 e 2017, se castrava por ano, em média, 21% da população de machos e 33% da população de fêmeas. E vocês, essa linha vermelha, né? Essa estratégia que eu chamei de A. Vocês viram que mesmo castrando bastante, né, é considerável esse número, o crescimento da população ainda era muito expressivo, até um ponto que nós definimos como sendo a capacidade de suporte desse ambiente. Na realidade, a população já atingiu esse número, que foi estimado nesse trabalho. A estratégia B era a esterilização de 100% das fêmeas e a manutenção... Na verdade, 21% é de fêmeas, tá? Eu fiz confusão também. 21% de fêmeas e 33% de machos na estratégia A. Na estratégia B, a gente aumentou o esforço de esterilização para 100% das fêmeas com alguma supervisão, certo? A gente viu que dentro daqueles esqueci de mencionar, dentro daqueles 1.153, tinham cerca de 300 gatos que não tinham nenhuma supervisão humana e se viravam sozinhos. A gente considerou eles, pelas características comportamentais deles, como gatos ferais.
Então, na verdade, não é 100% de 1154. É 100% de mais ou menos uns 800 a 900 gatos, tá? A segunda estratégia, então, a B, linha verde. 100% de fêmeas e a mesma proporção de machos sendo castrados todos os anos, nesse período de simulação de 50 anos. E a estratégia C, que é essa linha azul escura, é a remoção de 12% da população. E aí entendam a remoção como simples translocação desses gatos, por exemplo, para o continente, que foi uma coisa que a gente pensou em fazer. Vocês viram que a gente descartou, na verdade, essa possibilidade por um motivo muito curioso, eu vou falar já já. Então, seria necessário remover 12% da população, entre machos e fêmeas, por ano, para a gente estabilizar a população naquele valor que nós detectamos em 2017. E a gente fez também uma simulação juntando a estratégia B mais C, ou seja, esterilizando 100% das fêmeas e removendo 12% dos gatos. E vocês veem que o ganho com essa estratégia é mínimo. E nós fizemos então a avaliação econômica dessas 4 estratégias, da A, B, C e D, com os custos, né, associados a esses manejos. Não vai dar tempo da gente comentar como eles foram calculados, vocês podem ver no paper depois. E considerando como estratégia base o que é feito atualmente, que é a estratégia A. Por isso que não tem ali na última coluna, que é a relação custo-efetividade, não tem nenhum valor. Então a estratégia B, ela custava na época, né, quase 600 mil reais nesse período, e reduzia somente 2% da população no final do período de análise. Então, fazia uma relação de custo-efetividade de 241.336, que é algo, né, que, né, não deveria ser nem considerada em termos econômicos. Ou seja, esterilizar 100% de todas as fêmeas elegíveis por ano não tem praticamente um impacto na população, na redução da população. Vocês viram que o ganho é muito pequeno com relação à estratégia de base, que é a estratégia A. Eu vou pular a C e vou falar da D. A estratégia D, que é esterilizar 100% das fêmeas e remover 12% dos gatos, ela tinha o maior custo dentre todas, mas tinha a maior redução, 30%, mais ou menos 31%. Mas a relação custo-efetividade era 21.800, quer dizer, muito alta ainda. E a estratégia C era a mais barata e reduzia a população a um nível quase que igual ao da estratégia D. Vocês viram que esterilizar as fêmeas reduz muito pouco a população. E, dentre todas as estratégias, apresentou a menor relação de custo-efetividade. Portanto, seria a estratégia mais viável, digamos assim, com o melhor resultado nesse período de análise. Continuando aqui, e por que a gente está falando de patógeno? Porque a gente, quando estuda a fauna, a gente também pode associar esse estudo a patógenos. E nos gatos, o natural, a gente vê como era a circulação de Toxoplasma gondii. Esse é um dos trabalhos que foram publicados em Noronha com esses dados. Quem liderou esse trabalho foi o querido professor Jean, lá da Rural de Pernambuco, quando ele fez o seu pós-doutorado conosco lá na USP. E aí a gente teve um contato mais próximo ainda, né? E aí o professor Jean, eu acompanhei ele inclusive nessas coletas. Foi feita coleta de tecidos, de ratos, de gatos. A gente aproveitou dados de outros trabalhos do grupo de pesquisa que fez esse trabalho, com levantamento de toxoplasma em galinhas também. Juntamos todos esses resultados e o que foi encontrado foi muito interessante. Vocês vão ver nesse mapa aqui do lado. Tanto em gato, num dos gatos, né, que nós tivemos acesso aos tecidos, na verdade ele morreu na nossa mão praticamente, era um gato de um colega nosso do ICMBio. E a gente pediu se poderíamos coletar, né, o tecido, ele permitiu. A gente coletou desse gato, de ratos que foram capturados na vila, ali perto da Vila dos Remédios, né, no núcleo urbano, e um rato, e um isolado de toxoplasma de um rato capturado perto da Praia do Boldró. Essas duas amostras que estão com asteriscos são amostras de galinha que foram provenientes de outros trabalhos, né? A gente só incluiu elas aí para efeito de comparação.
Tanto essas amostras da galinha quanto essa amostra do rato do Boldró apresentaram isolados de toxoplasma que eram compatíveis ou com o tipo 3, a variante tipo 3, ou com variantes do Caribe, que, só para vocês terem uma ideia, né, essa variante do Caribe não é que ela tenha vinda do Caribe, ela é proveniente do continente americano mesmo, provavelmente veio do Brasil. E essas duas variantes aí que foram isoladas tanto no gato quanto nos ratos da Vila dos Remédios, elas tinham a variante do tipo 2, que não circulam no continente americano, elas são provenientes provavelmente da Europa. Então vocês veem, algumas variantes são provenientes da Europa e não circulam no continente, e algumas poucas amostras que nós conseguimos eram de variantes que vinham do continente. Incluiria as que não circulam no continente também a variante do tipo 3, que também foi isolada em Fernando de Noronha. Então, voltando àquele trabalho dos gatos, né, seria muito complicado a gente propor a translocação dos gatos de Fernando de Noronha para o continente com um risco de introdução de uma variante de toxoplasma exótica no continente. Então foi imediatamente suspensa essa possibilidade. Apesar da gente já ter envolvido um monte de gente, até alguns atores iam ajudar a gente, entidades, enfim, um monte de gente. Tá? Então é só para ilustrar a questão dos gatos, envolvendo também o toxoplasma e os gatos no quesito de conservação e saúde. Um outro trabalho que foi esse, na verdade, publicado pelo professor James, também na Perspectives in Ecology and Conservation, era um trabalho de uma revisão bibliográfica dos resultados obtidos em Fernando de Noronha até então, incluindo os resultados de um trabalho que o James se inspirou, eu acho, na gente, né? Na verdade, em mim, né? Estou lá, docente, estou fazendo meu projetinho também. Ele fez o projetinho dele com ratos. Então ele usou lá uma região de Fernando de Noronha, já mostro no mapa também. A gente também fez esse trabalho nas ilhas secundárias para ver a presença desses roedores. Na verdade, a gente viu a presença desses roedores em praticamente todas as ilhas secundárias e a captura desses ratos para fazer levantamentos populacionais. Então essa é uma fotografia do primeiro ratinho que a gente capturou na Ilha Rata, curiosamente tinha esse nome, e realmente tinha uma alta infestação ali. Então o trabalho foi feito nessa região onde tem essa setinha vermelha, que era a ilha, a praia da Quixaba, se não me engano, Vila Quixaba, perto de um lixão, né, do arquipélago, ele é próximo a essa região. E a gente fez esse levantamento utilizando túneis, né, a armadilha de túnel, que não, na verdade não é uma armadilha, é uma estrutura que o rato passa por dentro e deixa suas pegadas ali. Ou visualização também nessas ilhas secundárias e também a captura. Né? E através desse trabalho de captura a gente conseguiu determinar a densidade desses animais usando um grid de tomahawks, armadilhas live trap, né? Do tipo tomahawk, a cada 20 metros, então era uma área bem grande que a gente trabalhava, utilizando para análise esse método de captura e recaptura espacialmente explícita, né? O SEC-R. E a gente fez essa avaliação em várias épocas do ano para avaliar a sazonalidade da população. E a gente viu que existia sazonalidade, já vou comentar. Então, houve presença, né, dos ratos nas ilhas secundárias e na trilha do Capinhaçu, que é bem no sul da ilha, nessa ponta do sudoeste aí da ilha. E essa fotografia mostra as pegadas, né, que os animais deixavam, junto com as pegadas dos roedores, que estão bem evidentes aí, tem as pegadas também de traquilepes, que também ocorriam nas ilhas secundárias. Então os ratos ocorreram na maioria das ilhas oceânicas, a não ser uma ali perto da Baía do Sueste, que é a Ilha do Chapéu, mas né, praticamente todas as outras esses ratos ocorriam, incluindo ali, vocês estão vendo a marquinha ali na trilha do Capinhaçu. Então a densidade foi também muito elevada, eram 37 ratos por hectare. A gente fez essa avaliação dos resultados
desse levantamento, correlacionando esses resultados com várias covariáveis, com peso, com o sexo, enfim, com outros parâmetros, mas essas covariáveis não influenciavam as mensurações. E somente o peso, que foi o que variou sazonalmente, né? Então, na época seca, os ratos ficavam mais levinhos e a população diminuía quase que pela metade. E no inverno, quando chovia, essa população quase que dobrava e os ratos ficavam mais pesadinhos. Então, vocês veem a dependência do rato pelos recursos ali vegetais. Seguindo, vamos falar de outro bicho agora. Vamos falar do Salvatore Meriani, que é o teiu. Esse trabalho foi publicado em 2019 num evento da UCN que os nossos alunos participaram na Inglaterra para divulgar o projeto então da avaliação populacional dos teius. Então tem uma fotografia aqui de um colega nosso, Ayrton Pérez, que também ele desenvolveu seu trabalho de pós-graduação lá no arquipélago com os teius de lá. Ele era responsável por um criatório comercial em Brasília, inclusive, desses bichos. Tinha muito interesse nos bichos de Noronha. E vocês estão percebendo, na boca do teiu tem um filhotinho de Chelonia midas, né, da tartaruga verde. Só para ilustrar também o papel, né, do teiu como predador. E aí esse trabalho foi feito não só percorrendo duas trilhas, a trilha do Capim-Açu, que está marcado com o número 2, e a trilha do Boldró, que está marcado no número 1 ali. E esses pontinhos verdes pequenininhos é onde nós instalamos as armadilhas de funil, que nós também utilizamos. Então nós visualizamos os teius, trabalhamos com as armadilhas de funil e também fizemos capturas ocasionais ao longo do arquipélago todo. Mais para frente eu vou mostrar onde nós capturamos os teius ocasionalmente. Também utilizando a mesma técnica de captura e recatura espacialmente explícita, SEC-R, e no caso das visualizações, a amostragem por distância, como a gente fez com os gatos. E diagnóstico laboratoriais de bactérias, de enterobactérias, né, Salmonella e E. coli, e também de parâmetros bioquímicos e, né, outras análises com as amostras que a gente obtinha nos teius capturados. E um grande parceiro, os grandes parceiros que nós não podemos deixar de esquecer, são dois laboratórios lá da nossa escola, o Laboratório de Bacteriologia e Micologia e o Laboratório de Sanidade Suína, que apesar de ter esse nome, é um dos que trabalha mais intensamente com várias salmonelas, inclusive de outras espécies, não só dos porcos. Mas um grande parceiro também, e um abraço para a professora Andréia, grande amiga. Então a gente fez com relação à presença, a gente também viu o teio em todas as ilhas secundárias. Os teius nadam muito bem, obrigado, de uma ilha para outra, assim como os ratos nadam muito bem de uma ilha para outra também. E a densidade, a gente viu as maiores densidades lá na trilha do Capim-Açu, que era a área mais, digamos assim, mais inóspita, de mais difícil acesso da ilha, e densidades um pouco menores nas outras regiões que nós trabalhamos. Também não tinha influência das covariáveis, né, e a densidade média foi calculada em 7,3 animais por hectare. Então essa densidade dá aí uma população de teius entre 7.000 e 24.000 indivíduos. E com essas amostras que nós fizemos aí desses swabs, né, cloacais do teiu, a gente fez uma análise então de caracterização desses isolados de salmonela que nós obtivemos. Então todos os isolados que nós tivemos eram da Salmonella entérica, subespécie entérica. A gente, de 153 teius que nós amostramos, foram 196 amostras, porque houve recapturas de alguns teius. Metade foi positiva e metade foi negativa nas análises que foram feitas no laboratório de bacteriologia e micologia. E aí a gente conseguiu vários isolados, né, dessas 196 amostras. Os 196 a gente conseguiu isolar, na verdade. 156 amostras de swab. A gente utilizou essa técnica do AFLP, que é o polimorfismo do comprimento de fragmento amplificado. A gente identificou 31 perfis de Salmonella entérica.
E nesses animais recapturados, a coisa mais interessante que nós vimos é que a maioria dos animais recapturados, eles tinham, cada captura diferente, um perfil diferente de AFLP, né? Então era curioso isso. A gente também trabalhou com resistência a antimicrobianos, então 13% das amostras exibiram uma resistência à colistina, 10% ao sulfametoxazol e 21% ao florfenicol. Então 10% a uma sulfa, que não é uma coisa tão alarmante assim, mas um nível de resistência muito grande ao florfenicol. Além disso, a gente identificou também 18 genótipos nas caracterizações moleculares e 20 sorotipos diferentes. E esses pontos que estão marcados em preto, né, que foram as regiões ali perto do Boldró, na verdade é perto da sede do ICMBio aqui, onde a gente trabalhou muito intensamente. Esses pontinhos brancos são as capturas ocasionais que a gente fez ao longo do arquipélago todo também. Era onde a gente conseguiu a maioria desses isolados aí que eu comentei com vocês. Sobre o Chaerodon rupestre, que também é uma espécie invasora em Noronha, que foi o objeto do trabalho da tese da Tati Micheletti, a gente percebeu que o impacto que o mocó causava era mínimo. Então é uma espécie que a gente considera não prioritária para o manejo. Apesar das histórias que nós ouvimos no arquipélago de que os mocós eram responsáveis pela diminuição da vegetação, que eles comiam raízes das árvores já adultas e que isso estava aumentando o processo de assoreamento das falésias e que as falésias iam acabar por causa do mocó, e a gente fez a gente junto com a Tati, na verdade, quem fez, né? A gente ajudava só. Fez alguns experimentos muito simples, mas muito bonitos, né, estudando algumas parcelas em diferentes locais dessas colônias de mocós, e a gente viu que os mocós eles têm uma avidez muito grande por brotos, incluindo brotos de espécies invasoras. Então, além de não causar o impacto todo que se imaginava, ele pode ser até benéfica por reduzir a invasão de plantas invasoras. Então, por esses motivos, não é uma espécie priorizada no manejo. E por último, o trabalho do Vinícius Gasparotto, que fez o seu doutorado com a Trachylepis atlântica, a mabuia de Noronha, estudando, né, os mabuias em vários pontos diferentes, esses pontinhos pretos, né, fazendo o que a gente chamava transecto de ponto, e nesses pontinhos vermelhos o trabalho de captura e recaptura. Então foram 126 pontos que o Vini trabalhou. E foram mais ou menos aí uma dezena de pontos onde ele fez a captura e recaptura nas diferentes fitofisionomias do arquipélago, incluindo nas ilhas secundárias. E aí a gente fez uma série de pressuposições sobre a história de vida, né, sobre a biologia reprodutiva e também sobre as ameaças ao mabuia. E fizemos também os diagnósticos de salmonella e E. coli, das enterobactérias. Então os resultados do Vini, eles dão conta da densidade de mabuia. Vocês estão vendo que a mabuia ela é muito abundante nas áreas escarpadas, né, da ilha, que onde a gente encontra a maior parte das colônias, mas também ao redor da Vila dos Remédios. Vocês estão vendo um ponto ali, aqui, né, nessa região mais intenso, né, que é onde se encontra a Vila dos Remédios. E a densidade é de um meio indivíduo por metro quadrado, o que dá uma abundância bastante grande, vocês vão ver já. E os valores obtidos nesses transexos de pontos foram parecidos com esses dados de captura e recaptura. Então a abundância de mabuias no arquipélago é de menos de cerca de 900 mil indivíduos, 900 mil mabuias. Parece muito, né? Mas a gente está fazendo uma série de trabalhos, já vou comentar, que dão conta da redução da população. Então, uma mabuia tem um recrutamento precoce, um comportamento sexual muito bem definido. Tem um trabalho que nós já conseguimos publicar do comportamento reprodutivo de uma mabuia, em colaboração com grandes amigos lá do Instituto Butantan, né, da Selma, da Serena, né, duas queridas, que eu sinto muita falta de não ter contato com elas na pandemia.
E a gente viu uma série de coisas interessantes, né? Quando a gente compara esses fatores da biometria do Mabui, a gente vê que tem algumas diferenças entre os indivíduos das ilhas secundárias com a ilha principal. Por exemplo, o peso dos indivíduos das ilhas secundárias e o tamanho, de forma geral, é maior nas ilhas secundárias do que na ilha principal. Mas, em termos reprodutivos, o recrutamento dos animais na ilha principal é mais precoce. Ele acontece em indivíduos menores e mais jovens. Então isso é um sinal muito grande, né? Talvez um dos maiores sinais de que o efeito antrópico, né? E da pressão de predação das espécies invasoras está tendo efeito na população do mabuia. E por último tem um trabalho, só queria mostrar aqui um trabalho que o professor James publicou em 2009, sem conhecer o arquipélago, mostrando um modelo de interações interespecíficas que cabe direitinho como uma luva lá em Fernando de Noronha. A gente estava com essa ideia desde as primeiras idas em trabalhar com modelos de interação interespecífica, né? Por exemplo, Lotka-Volterra, né? E a gente está fazendo esse trabalho, escrevendo esse trabalho com esses parceiros todos, né? Com os nossos queridos colegas do RAM e do CEMAV, que são os centros de pesquisa e conservação do ICMBio, com o Felipe Toledo, nosso querido Felipe, que é da Unicamp, com os nossos queridos amigos da FURG, a Juliana e o Leandro, e os nossos queridos colegas lá da USP também. Eu queria finalizar com esse pequeno slide mostrando essa casinha de madeira, vocês estão vendo, que é o laboratório que foi montado enquanto nós estávamos lá. Isso foi resultado de não só do bom relacionamento que a gente teve, né, com todos os colegas do ICMBio, mas também com a importância que a gente começou a embutir, né, nesses gestores de que era necessário ter informação de base, né, científica, informação científica de boa qualidade para embasar as tomadas de decisão na gestão dos problemas em Fernando de Noronha. Então eu queria só dar conta aqui, né, além das pessoas que eu já comentei, do Eduardo, né, e da Tainá, que eram o Eduardo era o gestor do Parque Nacional e a Tainá foi a primeira gestora da primeira estrutura montada numa unidade de conservação no Brasil para lidar com esse problema. Então, até o ano de 2020, na verdade, até 2018 oficialmente, não existia nenhum tipo de iniciativa como essa oficial em unidade de conservação. E hoje a gente, desde 2018, né, quando foi promulgado esse chamado, né, está em elaboração ainda uma estratégia nacional para lidar com invasoras, no quesito conservação. Então, só para mostrar isso, né, tem um resuminho dos nossos projetos lá em Noronha, aí do lado esquerdo, mas eu já comentei bastante. E eu queria agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para as perguntas. Um abraço e foi um prazer.